noite. Começa agora o programa Sob Nova Direção aqui nos estúdios da All TV. E como já divulgamos hoje aí pelo Facebook, nós vamos falar sobre um dos carros de maior sucesso dos anos 60 e que pode voltar em breve com um novo design e moderna tecnologia. Hoje vamos conhecer o projeto do novo Karmann-Ghia, é isso mesmo. E para falar sobre essa grande novidade, o programa Sob Nova Direção recebe Maria Ângela Mesetti, gerente de Relações Institucionais da Karmann-Ghia, e ao lado dela temos uma surpresa, Ari Rocha. Então, boa noite, obrigado pela presença de vocês dois aqui. Pelo convite. Excelente. Ari, é sempre bom tê-lo conosco. É bom também estar aqui. Maravilha. Muito bem, eu vou te chamar de Ângela, né? Já combinado antes aqui nos bastidores. E é lógico, Ângela, que o Karmann-Ghia já é um processo histórico brasileiro, então nem todo mundo conhece, principalmente as novas gerações. As meninas aqui no suíte estavam perguntando o que é isso. Então hoje a Ângela vai explicar para a gente. Então começa contando essa trajetória da marca aqui no Brasil. A Karmann-Ghia é uma marca muito forte, né? A gente costuma dizer, como que a gente sabe que uma marca é uma marca de sucesso? Quando ela tem clubes, quando ela tem fãs, quando ela tem clubes pelo mundo inteiro, é um bom sinal de que essa é uma marca forte. E a marca Karmann-Ghia é uma marca muito forte, né? É uma marca que foi muito forte na década de 60, né? Com a criação do Karmann-Ghia Coupé. E ali estão passando algumas fotos, ó. Com a criação do Coupé, depois ela também continuou com o SP1, o SP2, né? Mas o grande forte da Karmann-Ghia sempre foi o carro que leva o nome da empresa hoje, né? Que é o Karmann-Ghia. Né? E esse é um carro que marcou a década de 60 e a década de 70. Né? Mas hoje a Karmann-Ghia retorna a falar desse carro exatamente pelo que você acabou de dizer. Esse público, essa geração não conhece esse ícone. Né? Quem é do mercado automotivo conhece, gosta e é apaixonado pelo carro até hoje. Mas essa geração, essas pessoas que estão vindo para o mercado hoje, que são os futuros consumidores, não conhecem a marca. E essa é a nossa estratégia, né? Fazer esse público se tornar também fã pela marca, como as outras gerações também foram. Excelente. Ari, você quer complementar? Eu quero. Eu sou aquele fanático por Karmann-Ghia desde garoto. Adolescente era o meu sonho de consumo. E havia em São Paulo muito poucos nessa época, a gente os via passando na rua. E ficava até complicado quando a gente via o carro passar, porque nem sempre a gente tinha um lençol para poder aparar a baba, não? Porque a gente ficava babando o Karmann-Ghia assim. E a minha geração inteira foi uma geração apaixonada por Karmann-Ghia. Uma geração inteira que curtiu, que viveu, que experimentou o Karmann-Ghia com um grande... E eu tenho uma passagem curiosa. Eu entrei na faculdade e o primeiro estágio que eu fui fazer, com 18 anos de idade, em 1960, né, eu chego no escritório e o dono do escritório tinha um Karmann-Ghia em vermelho, que era a minha cor predileta. Eu parei para olhar, eu não consegui me conter. Fiquei olhando, pus o dedo, eu mexi num Karmann-Ghia, sabe? Então, foi um negócio assim bastante emocionante. Nisso chega o camarada que ia ser o tutor do meu estágio e diz, bom, eu também ficaria aqui junto com você, mas vamos trabalhar? Excelente. E eu tive que parar de olhar o Karmann-Ghia, nunca tive um, porque era um carro que estava fora da minha faixa de capacidade aquisitiva, mas sempre foi o meu sonho, sempre foi a minha grande expectativa, aquela grande possibilidade. Era o carro paixão, porque ele era elegante, ele era leve, ele não era o carro de grande desempenho, mas era o carro de elegância, graça, e então a gente curtia muito. Maravilha. Então, aproveitando que ele foi realmente um sucesso e pelo jeito vai voltar a ser, fala para nós, Ângela, quantas unidades chegaram a ser produzidas aqui no Brasil? 60 mil unidades entre Coupé e TC, né? Do Coupé foi em torno de 42 mil unidades. Aí, junto com o TC e com o conversível, que eram raríssimos, 177 conversíveis só foram fabricados.
Então hoje ele é uma peça rara, é um coupé conversível. E carésima, né? E carésima. Muito bem. E além do Carmanguia, o que mais a fábrica Carmanguia produziu aqui no Brasil? Ela fez os motorhomes, né, os veículos trailers, safaris, né? E ela ela sempre foi uma estamparia e uma ferramentaria, né? Ela sempre foi. O propósito dela vir para o Brasil, a pedido da Volkswagen na época, quando a Volks convidou a Karmann a vir para o Brasil, e era aqui eles resolveram dar o nome Carmanguia, já porque o veículo já era conhecido no mundo todo. Mas ela sempre foi uma estamparia e uma ferramentaria. Então ela trabalhou e trabalha até hoje para várias montadoras, como estamparia, né, e ferramentaria. Mas fora isso, ela também fez os motorhomes, e carretilhas, né? E fez até 2006 a montagem em CKD do Land Rover. Do Ótimo. Defender, né? Excelente. Mas acho que vale a pena completar uma coisa interessante. O e nome XR3. Carmanguia vem exatamente por causa da dupla que foi feita lá para criar um novo modelo. E a empresa convida a Guia, a carroceria Guia, e eles fazem, então, nessa época, um carro em que a Karmann iria fabricar e a Guia fez o design, fez a proposta formal, né? Então é interessante você ver, nessa época já dirigia a Karmann, o filho do Karmann, né, o Júnior. Então, e o Luigi Segre era, então, o dono da Guia. A esposa dele, para ser preciso, era a acionista majoritária. Então há documentos do Segre com o Júnior estabelecendo referências para projetar o Carmanguia. O que a Karmann queria com o veículo, o que eles pretendiam como mercado. E foi encontrado um nicho de mercado. Você tinha carros esportivos, carros mais fortes, mais velozes, e você tinha na outra ponta carros muito comportados, carros de família. Então eles criaram um carro esportivo que servia para quem gostava do veículo esportivo, essa esportividade, e quem gostava da elegância. Então essa combinação de esportividade com elegância, praticamente a Carmanguia que inaugura. É uma espécie de DNA da Carmanguia. Isso que é interessante. E foi isso exatamente que me fez... Quando a Ângela me convidou para presidir o júri, eu achei ótima a ideia, apesar de que a gente sabia que era um grande desafio. Excelente. Então agora vamos aproveitar que ele já falou aqui que teve um concurso. Como surgiu essa ideia de promover esse concurso do Carmanguia de Design? O concurso surgiu pelo hoje dono, né, da Carmanguia, o grupo proprietário da Carmanguia, que é o grupo ILP. Nós temos algumas fotos novamente. Assim que o Dr. Jonas comprou a Carmanguia, adquiriu a Carmanguia, ele já idealizou que ele tinha que trabalhar a marca Carmanguia frente a um público que hoje não conhecia muito bem a marca. E aí ele resolveu trabalhar para o mercado universitário. Então vamos criar um concurso voltado ao mercado universitário. Ele comprou a Carmanguia, adquiriu a Carmanguia em outubro. Em dezembro ele me chamou que ele queria botar esse concurso para funcionar. Só que era dezembro, a época de férias, não adiantava eu falar com as universidades, porque estava todo mundo de férias já escolares. Então eu comecei a trabalhar realmente nesse concurso em janeiro. Foi quando eu conversei, que eu procurei já o Ari, e aí o Ari junto comigo me ajudou a escrever o regulamento. Então o regulamento foi feito a 4 mãos, né? Eu acho que a 6, porque aliás, o Marcelo, mãos, né, também, Marcelo Castilho. Muita gente. O Marcelo Castilho também contribuiu bastante. Depois nós ouvimos as universidades, pegamos a opinião das universidades, o que vocês acham que está legal, não está bom, o que tem que mexer. Então a gente ouviu também a opinião das universidades para fechar esse regulamento. Foi realmente começar a ser divulgado para os universitários, já era final de fevereiro.
Eles tiveram pouquíssimo tempo para desenvolver um grande trabalho. Daí o grande desafio. Excelente. Aqui temos o cartaz aqui que eu mostro para vocês, né, que foi divulgado nas universidades, e também esse aqui é o material de apoio. Aliás, uma coisa interessante, que nesse cartaz, essa ilustração que você vê, esse desenho do Carmanguia, que você vê em cima só de traços, depois ele vai crescendo em densidade até que na parte de baixo ele é um carro inteiro, não é? Tá vendo? Dá para ver? Tá. Aqui em cima são só traços feitos com caneta e depois embaixo que ele vai ganhando cor até reflexo. Então, isso aí foi a ideia de como a gente esperava que a coisa acontecesse. Nascesse de um pequeno traço e fosse evoluindo até ganhar corpo, até ser a totalidade. E esse desenho foi feito pelo Du Oliveira, que é um designer muito interessante e que teve a gentileza, ele não só fez o desenho, como ele cedeu esse desenho para que a gente pudesse usar de uma maneira extremamente gentil. Então, acho que valeu o registro por causa disso. Que maravilha. E quantas propostas se inscreveram? Nós tivemos mais de 600 inscrições, né? Algumas em grupo, né? Porque o nosso regulamento dizia que eles podiam trabalhar individual em até 4 pessoas. E nossa ideia inicial era que eles fizessem realmente em grupo, né? Para juntar engenheiros com design, porque o concurso foi feito para engenheiros e design, então poderiam ser estudantes de engenharia mecânica ou automotiva, como estudantes de design dos mais diversas formas, né? Desenho industrial, design de interiores. Inclusive nós temos algumas fotos aí também para passar, vou pedir para o pessoal lá colocar. E a gente imaginava que houvesse muitas inscrições em grupo, porque o tempo era muito curto, né, para que os alunos pudessem trabalhar. Acho que são fotos da Carmanguia. É a pasta 2 da fábrica. Aí. São as prensas. São as prensas da Carmanguia. Mas eles tinham pouquíssimo tempo para trabalhar, então nós imaginávamos que houvesse muitas inscrições em grupo. Só que foi o contrário. Teve muito mais inscrições individuais do que em grupo, né? E eles tinham que fazer não só o shape, como eles tinham que fazer todo o interior do veículo. E trabalhar o máximo possível de detalhes, né? Então, eles tinham que mostrar o interior deste carro, com o que eles imaginavam de tipo de acabamento para esse carro, e nos detalhes do externo também, né? Que tipo de material, o que eles idealizavam para o carro, tanto externo como interno. E o que o modelo novo traz, ele herda do antigo? O que você acha que herda? Na verdade, é aquilo que eu te dizia, o Carmanguia tinha um DNA. E a ideia foi essa. Pegue o DNA do Carmanguia e não a cara do Carmanguia. Porque hoje, se você for pegar a cara do Carmanguia, por mais que ele fosse um carro absolutamente incrível ao seu tempo, hoje ele seria já um ancião, não é? E apesar dele ter envelhecido muito pouco, de ser um carro quase atemporal, ele tem evidentemente algumas soluções, algumas características que são típicas daquela época. A gente tem que entender que o Carmanguia é um carro da década de 50. Ele não é um carro que apareceu agora. Ele já tem 60 anos quase. E isso pesa, evidentemente, principalmente para um automóvel. Então não vale fazer um Carmanguia hoje com uma maquiagem, fazer um facelift no Carmanguia. Não. Até eu brinquei com a Ângela uma vez que ela me perguntou o que você acha. Eu disse, eu acho que nós não queremos uma senhora com plásticas e reboque de make-up. Nós queremos a vida dela. Quer dizer, o que nos interessa é o referencial da família, né? Aquela coisa que marca o tipo de comportamento, de feição. Eu acho que, assim, completando que a elegância, né? Porque era um critério, o único critério que nós colocamos que teria que ser mantido. A elegância do Carmanguia. Ele era um carro elegante, ele era um carro que chamava atenção, como o Ari disse que as pessoas babavam quando passavam na rua e babam até hoje. Né? Na nossa cerimônia de premiação nós colocamos alguns veículos expostos
E só no período de montagem, enquanto a gente estava colocando os carros, não parava de vir gente para tirar foto, para querer fotografar. Posso tirar uma foto do lado, posso ficar do lado. Então ele é um carro que chama atenção até hoje. Né? E a gente quer que esse carro volte a ser um carro que marque essa geração, que seja um carro elegante, que seja um carro sonho de consumo. É isso Maravilha. que a gente espera. Excelente. Você sabe que quando eu vou a Brasília, meu anfitrião em Brasília, um dos meus anfitriões, mas principalmente, que é um colecionador de DKV, né, de DKV Fissori, até para ser preciso, ele me pega com carmanguia, não é? E nós fomos caminhando com esse carmanguia aos lugares que eu precisava ir. A cada lugar que eu fui, parou. Os carros paravam para a gente passar. Coisas desse tipo, quer dizer, educação no trânsito no Brasil é zero. Com o carmanguia, os carros paravam para ceder passagem para que a gente pudesse cruzar. Foi fantástico. Eu falei até, preciso de um em São Paulo para fazer isso acontecer. Olha só, nós temos uma pergunta aqui no chat que tem a ver com a fábrica da Carmanguia. O Cleiton Furtado, aqui de São Paulo, ele quer saber se a Carmanguia é uma empresa 100% de capital nacional. 100% de capital nacional. De um proprietário hoje, que é o Dr. Jonas Hipólito de Assis. E ele é apaixonado por carros, como não podia deixar de ser. Ele é apaixonado pelo Carmanguia. É uma dessas paixões que prevaleceu até o nível de comprar a fábrica. Que excelente. E quais que são as atividades que a Carmanguia desenvolve hoje? Ela é hoje uma empresa de estamparia e ferramentaria, né? Então, hoje ela trabalha, como ela já sempre trabalhou, desde o início. Agora nós temos as fotos na área das de prensas. estamparia e ferramentaria. Ela é muito forte no desenvolvimento de ferramental. Acho que seria bom explicar o que é estamparia e ferramentaria. É verdade. De repente alguém não sabe, né? O ferramental é como você vai fazer o molde daquela porta. Então, a Carmanguia cria o molde daquela porta junto com a montadora. Então, a gente trabalha no desenvolvimento junto com a montadora para fazer esse molde. E aí, em cima desse molde, ela vai estampar a peça. Né? Ela faz a estamparia da peça para caminhão, ônibus e carros. Ou seja, entra uma chapa de aço e esse molde com a prensa, ele modifica essa chapa de aço, ele modela para ter um formato específico. Excelente. Vai cair fora a pergunta aqui. Muito bem, nós temos algumas fotos agora também que nós vamos passar, justamente falando que o Carmanguia foi um dos carros mais bonitos já produzidos no Brasil, e hoje ele é valorizado pelos colecionadores. Quanto que vale hoje um Carmanguia no mercado de antigo mobilismo? Olha, eu sei que o concurso inflacionou um pouco o carro, né? Então ele está subindo de preço hoje no mercado. O que eu tenho de números é que o cupê, ele está em torno, tem pessoas vendendo e colocando à venda por R$80 mil, um cupê, e um conversível, pelo que me disseram, chega a 155 mil. Né? Porque são só 177 unidades desse carro no Brasil. Né? Que foram produzidas, que estão por aí ainda. Produzidas, que estão por aí, eu não sei te dizer hoje. Não deve ter um número exato, não tem essa informação. Não tenho esse número. Talvez os clubes tenham, né, esse número. Mas hoje são pouquinhos. Sempre foi pouco, hoje são bem menos ainda. E você já tem o seu conversível hoje, que era o seu sonho? Não, mas veja bem, o estágio desse carro, o estado dele, esses que estão, por exemplo, como dessa foto, que é um estado muito bom, você percebe que está de alta qualidade, o cupê, que é esse modelo, chega até 100 mil. Ou seja, eu continuo não podendo comprar um Carmanguia. Ari. Não, brincadeira. Eu acho que você deve ter um conversível escondidinho lá. Olha, deve ter um conversível escondidinho na garagem de alguém que não sou eu. Infelizmente. Mas, de qualquer maneira, eu continuo andando com o meu carro e vou andar com ele ainda mais um pouco. Que maravilha.
Bom, nós tivemos o concurso e agora a gente tem que ter um momento sublime aqui, né, de falar um pouquinho sobre isso mais profundamente, né? E vamos conhecer os vencedores deste concurso Karmanguia de Design. Vamos começar pelo 4º lugar, nós temos as fotos aqui. Que o Ari briga comigo porque ele fala que não é 4º lugar, é missão É um prêmio especial, é um prêmio especial de inovação. Não é aquele. Esses são os 10 finalistas. O bacana desse concurso é que a gente teve uma abrangência nacional, né, desses 10 alunos, aí 7 não são de São Paulo. Tem Rio Grande do Sul, tem Paraná, tem Minas, Santa Catarina, então Bahia. Então, assim, Quer dizer que foi muito de norte bacana. a sul mesmo. Esse é o 2º lugar. É o carro que ficou em 2º lugar, que é de um estudante do Rio Grande do Sul. Esse é o menção honrosa, que ficou em 4º lugar. Eu tenho os nomes aqui. O 4º lugar foi do Danilo Macchio Saito, da USP de São Paulo. Ele recebeu a menção honrosa. Menção honrosa por inovação, não é isso? Na verdade, é um prêmio de inovação. Existem algumas soluções que ele utiliza que são bastante inovadoras e que não caberiam, talvez, numa produção serial que a gente precisaria pensar. Esse seria um carro conceito. Mas ele tem alguns conceitos que foram introduzidos, então ele ganhou um prêmio especial por isso. Ele conseguiu manter o DNA Karmanguia, a aparência Karmanguia, a cara Karmanguia atualizada, né? Só que ele extrapolou talvez um pouco além daquilo que seria uma possibilidade de demanda de mercado, talvez, né? E o 3º lugar foi o projeto de Mariângelo Nunes Alfredo, estudante da Unicinos, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Esse. Ele levou o prêmio de R$30 mil. 30 mil reais. Então esse aí e também foi muito fiel, não é? Foi muito fiel ao Karmanguia, né? Interpretou relativamente bem, não é? A tal ponto de ser o 3º colocado. E a proposta dele, ele fez uma proposta para que seja um carro lançado quando a Karmanguia fizer 60 anos. Então ele fez Karmanguia série 60. Né? A calota do carro ele coloca a marca de 60 anos. Como se fosse um carro lançado daqui a 6, 7 anos para quando a Karmanguia fizer 60 formal de ter anos. até a calota, como tinha antigamente. Né? Quer dizer, ele procurou fazer uma resposta de desenho atual em cima da linguagem do Karmanguia do passado. E tinha alguma agência de publicidade ajudando o pessoal? Não? Que ele colocou ali elegantemente esportivo. Eles fizeram vídeos incríveis. Eu ainda falei, se fosse um concurso publicitário, estava mais difícil ainda. Porque cada um deles fizeram apresentações incríveis. Veja a qualidade do desenho. Muito bom. Vídeos já mostrando como seria a propaganda, né? Como seria a publicidade. Eles já lançaram como divulgar o carro, como fazer todo o material de divulgação. Fizeram um trabalho muito completo. Agora vamos falar do 2º colocado, que foi o Renan Carlos Oliveira, que é aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais. Já era aquela foto anterior ali? Era aquela foto, Certo. Muito bem. E teve o vencedor, hein, Ari? Teve. Acontece. Acontece, né? E aí, os 100 mil dá até para comprar um conversível aí. O prêmio dele dá para comprar. Quase, né? Dá para comprar quase um conversível. Quase um conversível. Então está aí, o vencedor foi uma dupla, na realidade, os vencedores. Isso. Que é o Rodrigo Costa Escarpeta e Felipe de Oliveira Mazeu, da Universidade Positivo do Paraná. Olha o Felipe é da Universidade Positivo e o Rodrigo é da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É um engenheiro, o Rodrigo é engenheiro. Estudante de engenharia, né? E o Felipe é design. Foi engenheiro, se formou em engenharia e agora está estudando design também. Então esse seria o... Essa ainda não é a proposta final dele, depois ele renderizou essa imagem. Esse foi o que colocou ele na primeira fase, né? Foi o que fez com que ele fosse para a segunda fase.
Depois, na segunda fase, ele trabalhou, melhorou essa imagem. Desenvolveu essa forma de uma maneira muito adequada, muito apropriada, né? Que o júri houve por bem, inclusive, premiá-lo até por causa dessa capacidade de ir além, né? As pessoas, de superar os limites. algumas pessoas têm postado em vários blogs dizendo que, nossa, parece que o carro está sorrindo. Essa mesmo era o conceito deles. Fazer um carro que passasse a imagem de felicidade. Foi essa a proposta que eles fizeram. Numa linguagem atual. Não é? Você vê que não é um carro de 50 anos, 60 anos atrás. Ele fez um carro aí já é na atual, cerimônia, e eles choraram muito, ficaram muito emocionados. Imagina. A cerimônia foi em São Paulo mesmo? Foi no ABC, ao lado da Carmanguia. Esse mais alto é o estudante de engenharia e o outro é o designer. Olha, a dupla vencedora. Aí eles estavam ainda na expectativa de que saísse. Excelente. E agora a notícia que todo mundo está na expectativa, Ângela. Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Existem planos para fabricar o Carmanguia no Brasil? Esse concurso ele foi uma estratégia de brand, né? A ideia é fortalecer a marca Carmanguia no mercado, principalmente nesse mercado universitário para um público jovem. A Carmanguia sonha em colocar esse carro novamente nas ruas, mas ela não consegue fazer isso sozinha. Para ela colocar esse carro na rua, ela precisa de uma montadora. Então, no que nós colocamos no regulamento, e o Ari me ajudou muito nisso, foi colocar de uma forma que esse carro poderia voltar com N montadoras. Então, ele poderia ser, a distância entre eixos, a largura do carro, são para plataformas diferentes. Não necessariamente tem que ser a plataforma da Volkswagen, né? Pode ser de outras montadoras. E para que esse carro volte a ser produzido, alguma montadora tem que comprar essa ideia junto com a Carmanguia, e a ideia é que esse carro volte como foi no início, né? Que ele tem uma montadora sustentando esse carro, com a motorização, plataforma de uma montadora, e a estamparia e ferramentaria deste carro seria da Carmanguia. Né? Então, e já existe alguma negociação com alguma montadora, com alguma fábrica para fornecer motor? Nada. Está muito embrião. Agora a nossa etapa é divulgar esses projetos, é ver qual é a resposta do público, né? Nós estamos divulgando ao máximo o trabalho dos alunos para ver qual é a resposta do público, como é que é a aceitação do público para porque ele é um carro icônico, né? É um carro que todo mundo, quando falou do concurso, a gente escutou N pessoas dizendo, mas não pode mexer nada no carro, o carro tem que voltar igual. Não dá para voltar igual, não existe isso. Né? Não tem como você colocar um carro que foi fabricado na década de 60, com todas as exigências que a gente precisa hoje de segurança. Eu nunca tinha entrado no Carmanguia. Quando eu entrei a primeira vez, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o cinto de segurança. Cadê o cinto, né? E não dá mais. O tempo é outro e mas a gente quer manter o máximo possível do que foi, do DNA do Carmanguia original. Então é essa a intenção, que alguma montadora compra essa ideia, né? E agora vai começar todo um processo de viabilidade econômica, a Carmanguia vai começar a fazer os estudos, a gente vai avaliar, eu na parte de marketing estou fazendo todo o trabalho de avaliar como está sendo a aceitação do público, e por trás é toda a parte comercial, a diretoria comercial e a diretoria industrial da Carmanguia estão fazendo toda a parte de estudo de viabilidade econômica, para só depois isso sentarem com as montadoras e tentarem estudar essa proposta. Eu gostaria só de complementar, isso tem uma coisa. Hoje, é impossível você ter uma fábrica totalmente brasileira. Na forma como a indústria evoluiu, hoje não dá mais. Nós fizemos uma opção de ter marcas estrangeiras, de ter carros do exterior. Ao contrário, por exemplo, do que fez a Coreia, que fez um grande programa de educação e desenvolvimento, foi assim que chamaram, para ter tecnologia própria e se tornaram potência mundial.
Há 25, 30 anos atrás, a Coreia era bem mais atrasada que o Brasil. Agora, nós fizemos uma opção de fazer carros que já eram conhecidos, que o mercado já aceitava. Então, nós utilizamos marcas internacionais que foram trazidas para cá para fazer os seus carros, e não para fazer um carro brasileiro aqui. E agora, o fato nós não temos nenhuma marca 100% nacional, genuinamente nacional. A única que foge a essa expectativa é a Carmanguia. É a única empresa efetivamente nacional. Ela não vai poder fazer um carro 100% nacional, porque para desenvolver parte mecânica, isso é um projeto de muitos, mas muitos milhões de dólares. Essa empreitada, uma fábrica do tipo da Volkswagen tem dificuldade hoje de fazer. Quer dizer que é quase impossível a gente imaginar isso. Mas a própria Volkswagen, que foi a parceira tradicional da Carmanguia, fornecendo a parte mecânica, fornecendo a plataforma, o conjunto, né, que a gente chama de powertrain. Então a Volkswagen foi a fornecedora disso tradicional. E de repente pode ser ela, talvez essa percepção de que a volta da marca Carmanguia pode voltar como a parceria que levou a Carmanguia ao sucesso, que era o conjunto mecânico Volkswagen. Então, eu, por exemplo, que gostaria de ter fico com essa expectativa muito grande e na esperança que a Volkswagen tenha essa sensibilidade, por exemplo, de perceber que eles têm aí uma grande chance de marketing, um grande espaço para, sem fazer esforço a mais, simplesmente fornecendo componentes mecânicos que eles já fabricam, criar uma nova marca, criar uma nova resposta de mercado que valoriza também a empresa deles, não só a Carmanguia. Então, isso me parece extremamente interessante. E do lado da Carmanguia, evidentemente, eles vão ter que fazer uma proposta inovadora. Não basta você hoje chegar no mercado. O mercado para a Carmanguia, digamos que seja muito promissor, muito interessante. Isso vai absorver durante 6 meses, 1 ano, digamos, a produção do carro. E depois? É preciso ter continuidade, é preciso que haja uma resposta constante. Então, de repente, a Carmanguia pode utilizar uma linguagem de mercado diferente, ter um diferencial em relação aos outros carros, atingir, por exemplo, o que a gente chama de mercado do luxo, ou seja, o mercado onde as pessoas têm exigências maiores, e não aquele mercado das pessoas que se contentam, mesmo com um carro mais luxuoso, com a resposta que a fábrica dá. Vamos pegar a BMW, que é uma marca emblemática. Eu acho isso, você sabe bem, né? Por quê? Pois bem, então eu sou fã de BMW, sou, mas o carro BMW que você pode ter é aquele que a fábrica fez e te dá. Você não pode interferir, você não pode entrar. E o mercado do luxo vai exigir uma maior personalização. Então, de repente, a Carmanguia poderia dar o grande lance inovador de fazer, por exemplo, um carro on demand. Ou seja, a pessoa vai, monta a sua ideia, monta o seu projeto, escolhe, define uma série de fatores, e hoje com as linhas robotizadas, inclusive com a tecnologia que eles têm para fazer, que é muito avançada, a Carmanguia se atualizou o tempo todo na tecnologia de fazer a lataria, de fazer a forma do carro. Então, eles podem fazer hoje uma inovação nesse sentido e dar chance ao comprador, que é um comprador mais exigente do que aquele do mercado convencional, mesmo para o carro de luxo, dar a ele um diferencial a mais. E esse diferencial a mais, de repente, o camarada vai ter a assinatura dele no próprio carro. Ele vai se enxergar no carro. Ele não vai ter simplesmente um objeto que ele comprou numa loja e ele sai ostentando. Ele tem uma parceria, ele tem um compromisso com aquilo, porque o carro vai ter a cara dele. Excelente. Eu tenho uma pergunta aqui, do KG.
Chama KG e é do Tocantins. Eu acho que deve ser um fã deve do ser Carmanguia. fã. E ele quer saber quando lança o carro. Algum dia. Um dia, quem sabe, né? Leva-se anos. Posso né? fazer um raciocínio? Simples. Só para fazer convênios com os fornecedores, essa coisa demora algum tempo. Você imagine você fazer um novo carro, você vai ter que ter chapas de aço para poder moldar, você vai ter que ter mecânica. Para você poder ter esse delta X, esse material a mais, não é do dia para a noite. Você vai chegar na siderúrgica e vai dizer, eu quero comprar chapas de aço. O camarada diz, pega ali na prateleira. Não é assim. Eu vou precisar de um volume de chapas de aço que eles vão ter que programar, vão ter que se ajustar para poder, e eventualmente até aumentar a produção para poder atender. Então você tem acordo desde da siderúrgica até o fornecedor de motor, de componentes. Eu preciso de amortecedores. Está comprometido, as fábricas estão absorvendo toda a produção do mercado. Então é preciso tempo para isso. Só os acordos, eu acho que envolvem aí, por baixo o quê? Só para poder fazer acordo uns 3 anos. 3 anos só. Para depois pensar em começar, de como vai e quando vai produzir. E como vocês avaliaram o resultado do concurso? Olha, na hora da votação eu fui expulsa da sala. Não me deixaram ficar para assistir a votação dos Imagino 10. quem expulsou. Não. Não falei nada, só imaginei. Não. Mas eu estava foi realmente fazendo um pouco esse trabalho de leão de chácara da sala, mas de qualquer maneira eu não expulsei a Ângela de forma alguma. Ela saiu voluntariamente na hora que eu disse, por favor, fora. Eu disse, claro, mas eu disse por favor. Não, sem brincadeira, eu acho que a conversa do júri, ela tem que ser reservada. Nós não sabíamos quem eram as pessoas, até escolher os 10. Nós só soubemos quem eram os escolhidos após a abertura dos envelopes que deu a identificação. E o júri tinha quantos componentes? Eram 5 pessoas, mais um presidente de júri que se reservou o voto de Minerva. Eu optei por não votar e tive que dar o voto de Minerva e foi muito complicado. Por incrível que pareça, eu tive mais trabalho que os outros por causa disso. Porque na primeira fase, cada jurado foi dando notas, não é, para os vários veículos, e nós chegamos a um número de perto de 20, 18 por aí. Né? Empatados 9 projetos. Com a mesma nota. E a diferença das outras de décimos. Né? Era décimos dos outros. Dos 30 primeiros foi décimos de diferença. Foi muito pequena. Muito pequena. E nos 15, principalmente, a diferença entre a melhor nota e a pior nota, para você ter ideia, não chega a uma unidade. É nos décimos. Então, me coube fazer a opção entre aqueles que eu considerava mais promissores, mas naquilo que o júri tinha escolhido. Né? Então, o júri escolheu, sem saber quem, identificou, e aí então nós convidamos os 10, porque só quando nós fomos chamá-los é que a gente soube quem eram. Porque cada um votava isoladamente pelo site. Nós tínhamos o site do concurso, nós criamos uma senha para cada avaliador, e cada avaliador escolheu, dentro, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, eles acessavam os projetos e votavam por um número de inscrição. Então, não tinha nada que pudesse identificar quem é o aluno e de que universidade era aquele aluno. Então, eles tinham que votar pelo projeto. Isso só a Ângela sabia, não contou para ninguém, claro. Não, é a regra do jogo. Né? Só ela sabia que universidades tinham participado, quem era o autor do projeto, só que como ela não votava, isso não valeu a nada em termos da votação. Depois que os jurados definiram os seus escolhidos, é que isso foi ser identificado. Quando nós tínhamos os 10, aí que se abriu os envelopes para saber quem.
E qual que era o perfil desses jurados? A gente tinha 3 especialistas na área de design, o Ari, né, o nosso mentor, o Marcelo Castilho, né, que é professor da PUC no Paraná e é consultor também, está muito voltado para o mercado automotivo. E foi gerente da Buscar durante muitos anos de design. Ganhou um prêmio internacional de projeto de ônibus, por exemplo, coisas desse tipo. Quer dizer, não é pessoal recém-chegado. Né? O Arthur Grisante Mausbach, que também foi uma indicação do Ari. Doutor em design automotivo pela Royal College de Londres, né? O segundo do mundo a ter o título de doutor em design automotivo num curso de design automotivo. Então é um negócio assim meio... um pessoal bom. O Arthur é consultor de algumas montadoras da Coreia. Já aconteceu de trocarmos informações, porque eu era também consultor também. Então, tínhamos um júri de altíssimo nível, realmente. Eu acho que... O Cláudio também, que é um especialista em marca de luxo, Cláudio Diniz, para olhar o carro com esse aspecto que o Ari disse, né? Pensando no mais exigente consumidor de luxo. Né? Como é que aquele consumidor exigente se sentiria dentro daquele carro? Então, o Cláudio veio com essa missão de olhar os detalhes do carro, o acabamento do carro, pensando já no mercado e no consumidor do mercado de luxo. E o Dr. Paulo Sandler, que é historiador e já escreveu N livros sobre o mercado. Inclusive o livro do Carmanguia, que nós... que ele é o autor. Eu não sei se foi um presente para o um programa. Presente. Então o programa ganhou um livro aqui. Olha só. O Glaucio está de olho no livro. É seu, Glaucio. Então está aqui. Deixa eu ver. Opa. Olha aqui. Aqui está o livro do Carmanguia. Esse livro foi feito a pedido da Carmanguia. Nós pedimos para que ele escrevesse esse livro quando a Carmanguia fez 50 anos. Então, para comemorar os 50 anos da Carmanguia, nós lançamos, junto com o Dr. Paulo, esse livro. E aí, quando a gente pensou no concurso, foi a primeira pessoa que me veio à mente. Falei, é a pessoa que eu tive o prazer de conhecer e sei que conhece muito sobre Carmanguia. E sabia que ele ia ser aquele cara que ia pegar no pé do júri, que ia olhar nos detalhes para que o DNA da marca fosse mantido, né? Eu acho que foi uma experiência muito bacana, né? E o Edson, que é o diretor comercial da Carmanguia, já com o olhar Carmanguia, né? Já com o olhar, como que a gente vai fazer para produzir isso e colocar no mercado? E como vamos a intenção ter clara. Algo comercialmente viável. Tomara que essa intenção se concretize, não é? Porque a intenção é muito clara. Foi muito bacana porque foram olhares diferentes, né? O olhar do design com o olhar do historiador, com o olhar comercial, com o olhar do luxo. Então eram olhares diferentes para chegar no consenso de qual seria o melhor projeto. Excelente. Para finalizar a nossa entrevista de hoje, nós vamos apreciar algumas imagens, algumas obras do artista plástico Maurício Moraes, que é um apaixonado por carros também. Então, daqui a pouquinho as fotos vão estar aqui. E se vocês quiserem comentar... Sem comentários, né? A foto fala. Mas veja que coisa estranha. Você viu que carro que ele escolheu? Será, né? Que carro é esse? Que carro será esse? Eu acho que eu tenho visto esse carro em algum lugar já. Então você vê que... Muito bacana. Você viu que não somos só nós os apaixonados por Carmanguia, né? O Ari ontem me mandou uma foto de um quadro também, que ele acha que a gente tem que comprar, incrível também. Nossa, aquele desenho. O Maurício Moraes, inclusive, já está convidado, vai vir aqui falar principalmente do Carmanguia. Tá aí você pergunta para ele se ele compraria o novo Com Carmanguia. Com certeza. Mas com toda essa homenagem, a fábrica vai ter que fazer um bom desconto para ele. Ou na pior das hipóteses, se ele desenharia o novo. É verdade. Muito bem. Muito bom. Então agradeço a presença da Ângela aqui. Eu que agradeço. E do nosso amigo Ari. Muito obrigado por terem vindo ao programa. Espero que volte mais vezes para falar do lançamento. Do lançamento, né? Quem sabe. Excelente. Então eu quero agradecer a nossa equipe, Caroline Batista, Kelly Umezac, Letícia Bruneto e Sara Augusto, além da Luísa Haddad que está lá dentro.
E para vocês curtirem a nossa página no Facebook, é só ir no facebook.com/Sob Nova Direção e ainda o nosso blog, que é o sobnovadireção.com. Eu não estou aparecendo ali, mas a gente fica a homenagem para os nossos entrevistados. Muito obrigado. E Cássio Toledo também, que está aqui conosco, né? Muito obrigado e até a semana que vem com o programa Sob Nova Direção. Boa noite.